Muita fé, rapaziadinha, tranquilidade com vocês. Rapaziada, vim trazer pra vocês o primeiro vídeo aqui do canal. E hoje eu vim abordar um assunto aqui que eu trouxe na rede vizinha um pouco tempo atrás. E é um assunto muito importante que eu vejo pouca gente falando sobre. Eu vejo muita gente fazendo formação da semana e tudo mais. Porém, não vejo explicando literalmente o que significa cada coisa daqui do plano de jogo. Então eu vim trazer explicando aqui basicamente na prática, para vocês terem um pouquinho mais de noção na hora de você construir o seu esquadrão, seja pro competitivo, pra divisão, jogar com amigo, mas vou ensinar vocês a terem controle total da sua formação. Rapaziada, começando primeiramente por formação, é muito importante, porém é bem simples. Basicamente a formação, que está escrita ali 4-2-3-1, é como o seu time vai se portar defensivamente, ou seja, quando você está sem a bola. Vamos supor, ali tá 4-2-3-1, certo? Se eu chegar e colocar o Bellingham de MLG, tá vendo que ele muda para 4-3-2-1? Por quê? Porque ele vai assumir uma posição defensiva por aqui. Seu time vai defender basicamente nessa formação aqui. Se eu coloco o Szoboszlai, por exemplo, de MLG também, tá vendo que ele muda para 4-4-1-1? Basicamente os dois vão fazer esse movimento aqui de recuo para fechar a segunda linha. No caso, a primeira linha do meio campo. Segunda linha de defesa. Seu time vai defender basicamente assim. Então, rapaziada, ali a formação nada mais é do que como seu time vai se portar defensivamente. Basicamente isso. Falando agora sobre instrução individual, rapaziada, eu gostaria de fazer um adendo que aqui sim você vai mudar ali a formação, porém sem mudar o que está escrito ali. Por exemplo, a gente tem as funções de defesa e de ataque, certo? As de defesa vão interferir diretamente ali na formação. Ali no 4-4-1, aqui no caso, se eu colocar como ala, vira 4-2-3-1. Porém, eu tenho algumas instruções individuais que fazem isso mudar. Vamos para elas agora. Basicamente aqui, rapaziada, tem duas opções. A de ataque e a de defesa. A de ataque é basicamente quando você tem a bola e a de defesa é quando você não tem ela. Ataque. São três opções, defensivo, ofensivo e ancoragem. O que significa cada uma delas? Ofensivo significa que o jogador que você selecionar vai assumir uma posição muito mais ofensiva no campo de jogo na hora de atacar. Ou seja, ele vai pular uma faixa de campo, basicamente. O Arnold aqui, por exemplo, se eu colocar ofensivo nele, ele vai assumir uma posição de MLE. O Bellingham aqui, se eu colocar de ofensivo, ele assume uma posição de ponta esquerda. Meio atacante vem aqui para centroavante, segundo atacante, volante, a mesma coisa, faixa de meio vai aqui para o meio atacante, segundo atacante, mais ou menos. O zagueiro vem fazer uma função de volante e basicamente é isso a ofensiva, ele avança uma faixa de campo. Mesmo que seja, por exemplo, o Thuram é lateral defensivo, se eu colocar ofensivo vai mudar, aqui vai interferir sim. Ele vai fazer corridas mais ofensivas, vai se apresentar mais na frente. Mesmo ele sendo um lateral defensivo, se colocar instrução, ele vai assumir esse papel mais ofensivo. Já o defensivo é basicamente o oposto. Vamos supor que eu coloque o defensivo no Arnold. O defensivo é responsável por fazer o jogador evitar fazer corridas para o ataque, manter um pouco mais a posição. O Arnold, por exemplo, se eu coloco o defensivo, ele fica formando aqui a linha de zagueiros ainda, mesmo quando você tem a bola, apesar dele ser lateral ofensivo. Se você colocar defensivo, por exemplo, no meio atacante aqui no Ronaldinho, ele não vai fazer corridas aqui ofensivas, ele vai basicamente manter um pouco a posição. A mesma coisa o Makelele, que o destruidor tende a correr um pouco mais para frente, avançar um pouquinho mais aqui nessa região, ele vai manter a posição, vai atuar quase como um primeiro volante. O centroavante é a mesma coisa, ele vira quase que um atacante pivô, ele mantém aqui na entrada da área, ele não faz muita corrida para dentro da área. E basicamente é isso, o defensivo faz que ele seja um jogador mais contido dentro de campo, ele não é tão agressivo assim. E o ancoragem basicamente evita que o jogador faça essas corridas laterais. Por exemplo, se eu boto o Cristiano Ronaldo aqui e boto ancoragem nele, ele vai correr nessa faixa de campo, ele não vai fazer muito facão aqui, não vai vir muito pelas beiradas, ele vai manter mais essa posição aqui, só vai correr mais para trás e para frente. Ronaldinho também, por exemplo, se eu coloco ancoragem, ele faz esse movimento e não esse movimento. E um hackzinho aqui que eu gosto de usar, no caso é no destruidor. O destruidor tem como natureza perseguir o portador da bola. Ou seja, se tem um jogador por aqui, o Cannavaro, mesmo sendo destruidor pelo lado direito, ele vai vir atacar esse jogador.
E é por isso que quando você joga com dois zagueiros destruidores, costuma deixar muito espaço na zaga. Porque vai os dois na mesma bola, o cara toca, fica um vazio ali, uma lacuna na sua defesa. Isso é muito importante para quando você está jogando com três zagueiros, principalmente. Vamos supor que eu tenho aqui três zagueiros. Se eu colocar ancoragem aqui no Cannavaro, o que vai mudar? Ao invés de, por exemplo, o Thuram vem aqui e é driblado, ao invés dele vir fazer essa corrida para pressionar, ele vai manter posição aqui. Isso vai impedir que você tenha tanto espaço assim na defesa. É muito importante essa função, que apesar de a ancoragem ser uma instrução de ataque, ele também ajuda na defesa, porque vamos supor que para sair jogando, Thuram abre um pouco aqui, se você manter aqui ancoragem, ele vai manter essa linha aqui no meio, ele não vai ficar se aproximando, tudo. Então é muito importante para você não deixar muito espaço na defesa. Pulando agora para as instruções defensivas, rapaziada. Aqui a gente tem uma opção a mais. No caso, não são três, né? Como no ataque, são quatro. O que significa cada uma dessas? Defesa recuada é basicamente o oposto de ofensivo. Quando o seu jogador estiver sem a bola, ele vai recuar uma faixa de defesa. E lembra que eu tinha dito que isso interfere ali na formação ali do lado? Por que interfere? Tá vendo que tá 4-2-3-1 ali, certo? Se eu coloco, por exemplo, defesa recuada no Makelele, ele vai assumir uma faixa de campo mais recuada, ou seja, de volante ele vai vir para zagueiro. Nisso, a formação viraria um 5-1-3-1 quando tá defendendo. Justamente porque que seria que o 2 na formação, um deles iria vir fechar na linha de zaga. A mesma coisa aconteceria se, por exemplo, eu coloco defesa recuada no Cristiano Ronaldo. Seu time iria defender mais ou menos... aqui não vai dar por conta de script do jogo, mas ele iria defender aqui basicamente como um meio atacante. Agora, rapaziada, falando um pouco sobre pivô contra-ataque, é basicamente uma instrução que você vai meio que tirar a função defensiva do seu jogador. Por exemplo, eu tenho um Makelele aqui. Se eu boto pivô contra-ataque nele, ele vai sempre ficar aqui na sua última linha de ataque, ou seja, mais próximo aos zagueiros adversários, quando você não tem a bola. Por que isso acontece? Que o pivô de contra-ataque nada mais é do que você designar um jogador justamente para armar esse contra-ataque. Ou seja, se eu coloco o Cristiano Ronaldo de pivô de contra-ataque, por exemplo, ele vai manter aqui na última linha, porém, ele vai deixar de marcar, mesmo que seja o jogador perto dele, mesmo que seja você mande uma marcação quando você chama o segundo jogador, mesmo que seja ele o mais próximo, ele não vai defender, não vai tentar marcar o jogador. Essa função desabilita a opção dele de marcar, a não ser que você troque para ele e marque manualmente. Porém, essa instrução individual, ela tem um mini hackzinho, que seria o quê? Uma coisa que às vezes eu gosto de fazer. Por exemplo, eu tenho aqui o Makelele e o Tchouaméni. Se eu coloco aqui o Szoboszlai e coloco o pivô de contra-ataque nele, o que iria acontecer? Ele iria vir quando o time está defendendo, ele ia vir aqui para essa última linha. E o porquê que isso é importante? Ele iria ficar basicamente como uma referência para você abrir um contra-ataque, criar um contra-ataque. Porque ele é um MLG. Se eu colocar pivô de contra-ataque nele defendendo, ele vai ficar nessa linha. Porém, lembra que eu falei que é instrução defensiva? Então, quando você recuar a bola, ele vai estar aqui. Quando você recuperar a bola, perdão. Ele vai estar aqui quando você está sem a bola, você recupera e ele faz essa corrida contrária. Ou seja, o seu time sobe e ele mantém ali a posição mais centralizada para criar justamente esse contra-ataque. Ele vai ficar basicamente como referência. Então, dependendo da formação que você for usar, isso aqui é um hackzinho bem interessante. A mesma coisa que eu até esqueci de falar, se eu coloco o Bellingham aqui de segundo atacante, por exemplo, e boto defesa recuada nele, ele vai vir aqui fechar essa linha de meio atacante quando for defender, porém, no ataque ele vai subir, porque a instrução é de defesa. Então, quando você recupera a bola, ele volta para a posição normal dele. Agora, rapaziada, eu vou falar sobre a marcação-pressão, inicialmente. O que significa marcação-pressão? Tá vendo aqui que fala para você selecionar um jogador adversário, para você pressionar constantemente? O que significa? Você, sei lá, bota marcação-pressão num Van Dijk do adversário. Isso significa que sempre que o Van Dijk tiver com a bola, sempre os seus jogadores mais próximos automaticamente vão fazer uma pressão mais agressiva nele. Às vezes essa instrução é importante quando você vê um zagueiro do cara que não tem muito controle de bola, você vê que é mais lerdão, domina a bola e deixa escapar. É bom você colocar essa instrução nesse jogador, porque muito provavelmente você vai roubar a bola já no seu campo de ataque. Porém, essa e também a próxima instrução
acaba deixando lacunas. Pode até atrapalhar na sua formação, porque, por exemplo, que o Van Dijk tá com a bola e vem esses 3 jogadores aqui marcar o Van Dijk. Se o Van Dijk consegue passar essa bola, você já perdeu a pressão desses 3 jogadores. Os 3 vão acabar deixando espaços. Isso se dá também para marcação individual. Suponhamos que o cara tem o Neymar aqui na ponta do Thuram. Se você coloca a marcação individual no Neymar, o Thuram vai estar sempre aqui em cima dele. Por exemplo, você seleciona o Thuram e coloca para ele marcar individual o Neymar. O Thuram vai estar sempre em cima dele. Porém, pelo Thuram estar sempre em cima dele, se alguém fizer uma corrida por aqui, talvez pegue o Thuram pelas costas, porque ele vai estar focado no Neymar, não vai estar focado em quem está entrando por aqui. Ou seja, essa e a instrução anterior acaba deixando lacuna, dependendo de como seu adversário jogar, de como você vai marcar. Então, é muito importante você estar atento nisso. Vale o teste nas partidas, vale tudo. Porém, tem que estar sempre atento, que às vezes você coloca sem querer e você repara que está deixando espaço, pode ser isso. E outra coisa que é muito importante nessa instrução individual, basicamente, é muito importante você ter a habilidade de jogador marcação individual, para potencializar ainda mais essa questão aqui, ó, tá vendo? Ele tem marcação individual. Isso vai potencializar mais ainda essa instrução. Por quê? Porque ele vai ser perito nisso. Então, eu espero que tenham entendido sobre as instruções individuais. Espero que vocês testem, usufruam. E agora eu vou para a última parte do vídeo, que é basicamente sobre as linhas da formação. Rapaziada, o que significa as linhas da formação? Tá vendo que aqui tem tudo um quadriculado ali? Para que serve isso, gente? Não é basicamente só para ficar bonitinho, só para deixar o time alinhado. Não, ele funciona para várias coisas. Para compensação, no caso de espaço, por exemplo, aqui. Se eu tiver o Tchouaméni aqui, botar ele defesa recuada, tá vendo que ele tá mais para a esquerda do Cannavaro e mais para a direita do Maldini? Isso significa que ele vai chegar aqui no meio com a defesa recuada. Se eu coloco ele por aqui, tá vendo que tem os quadradinhos ali, ó? Vou botar uma faixa de quadradinho para a esquerda. Se eu boto defesa recuada nele, ele vai vir e assumir essa posição e o Maldini vai centralizar. Por quê? Porque aqui tá um pouquinho mais pro lado, ou seja, eu fiz uma mini compensação que já mudaria na forma do time jogar. Por exemplo, se ele tá um pouquinho mais aqui pro meio e o Makelele tá um pouquinho mais aqui pro canto, e você coloca a defesa recuada nos dois, por exemplo, o Makelele vai cair por aqui e o Tchouaméni vai cair por aqui, justamente porque ele tá mais para a direita do que o Maldini e o Makelele tá mais para a direita que o Cannavaro. E isso se dá para todas as posições de campo. Se eu tô com o Cristiano aqui e boto defesa recuada, ele vem para cá e o Ronaldinho vem para cá. É sempre uma compensação do outro. Por exemplo, também aqui, se eu coloco o defensivo no Arnold e no Bellingham, se eu abro mais o Bellingham aqui, o Arnold provavelmente vai fazer a corrida por aqui e o Bellingham por aqui, se eu colocar a instrução ofensiva nos dois. Se eu fizer o oposto e colocar a ofensiva nos dois, basicamente o Bellingham vai correr por dentro e o Arnold aqui por trás. Ou seja, isso é muito importante quando você quer fazer uma alteração ali no seu time, no seu estilo de jogo, porque isso vai te dar mais movimentação de acordo com o que você quer, certo? Por exemplo, aqui, se eu boto uma Makelele de MLG, como ele tá um pouco mais para a direita do que o Ronaldinho, ele vai fazer a corrida para cá e o Ronaldinho vai abrir para cá. Se eu boto, deixa eu ver aqui, se eu tenho 3 zagueiros, por exemplo, aqui ó, 3, 2, 4, 1. Se eu boto defesa recuada no Makelele, ele vai entrar por aqui. Se eu coloco o defesa recuada aqui no Arnold, ele vai entrar por aqui. Por quê? Porque ele tá no meio dos dois. Se, vamos supor, o Maldini tá aqui e o Arnold tá aqui, aí o Arnold viria fechar a linha por aqui. Basicamente é uma linha sobre a outra, mais para efeito de compensação do que basicamente deixar alinhado o time. Pode ver que tem muito time que é basicamente penso, entre aspas, né? Tipo, tem mais jogador para direita que para esquerda, justamente para compensar essas movimentações. Agora, rapaziada, falando sobre os limites do time. O que seria o limite do time? Seria basicamente a amplitude dele. Por exemplo, se eu tenho um time com a linha de defesa aqui bem alta, aqui a linha de defesa bem alta, e eu dou uma recuada aqui no Cristiano Ronaldo no limite, significa que o quê? O seu time não vai marcar em linha alta. O que vai definir se vai marcar em linha alta ou não é seu estilo de jogo.
que eu vou deixar basicamente, rapaziada, a descrição de cada estilo de jogo na descrição, para vocês terem uma noção um pouco a mais do que você vai querer, qual vai ser a sua proposta pro time e poder se enquadrar certinho no que cada estilo de jogo pede. Ou seja, aqui as linhas não vão definir se seu time vai marcar alto ou baixo. Lembra que eu falei da compensação? Então, como funciona a compensação aqui? Como eu aproximei a linha de defesa dos meus volantes, aqui essa saída de bola vai ficar um pouco mais facilitada, vai ter uma aproximação um pouco maior dos jogadores. Tá vendo que a distância deles acaba encurtando? Então, basicamente aqui vai ser a última linha do seu time e aqui, perdão, a primeira linha do seu time e aqui a última linha. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo vai estar mais próximo do Ronaldinho, o Tchouaméni mais próximo do Ronaldinho também. Isso dá uma compactação maior no seu time. Não significa que o Cristiano Ronaldo não vai fazer corrida para frente. Vai fazer. Não significa que aqui sua linha de defesa vai estar mais alta. Não. Só significa a aproximação de um jogador com o outro. Por exemplo, se eu tenho uma linha de defesa aqui assim, a altura da linha de defesa na hora de marcar vai ser igual, porém a distância dos jogadores vão ser um pouco maior. Tá vendo que eu dei um espaçamento maior? E é basicamente isso que eu quis dizer, é uma compensação. Aqui eu não vou estar subindo a minha linha de defesa, eu vou estar basicamente aproximando meus jogadores. Na hora de uma troca de passe, uma construção de jogo, vai ajudar bastante isso. E aqui também a questão da compensação entra nos alas, por exemplo. Se eu tiver o ponto esquerdo, aqui basicamente, tá vendo que o Arnold está bem aqui no canto e o Bellingham tá bem ali na frente? O Bellingham basicamente vai estar um pouco mais para dentro e o Arnold vai fazer sempre aqui a linha mais lateral. Por quê? Porque ele é o último jogador aqui para lateral. Então aqui o Cristiano é o último jogador aqui, ele sempre vai fazer a corrida mais longe. Por exemplo, ele vai sempre assumir a última linha do seu time, mais para frente. Onde ele tiver é basicamente o limite de onde seu time vai atacar. Onde aqui, como tá o Cannavaro e o Maldini aqui na defesa, basicamente vai ser aonde vai ser o limite que o seu time vai defender. Deu para entender? Define os limites. Por exemplo, se eu deixasse eu gosto sempre de deixar o lateral defensivo um pouquinho mais para trás, justamente para definir esse limite mais cedo. Ele, estando aqui por último, ele vai definir a última linha. Ou seja, ele, por ser mais rápido, vai chegar antes na última linha. E isso vai fazer que seu jogador tenda a voltar mais rápido. Aqui, por exemplo, se eu inverto aqui, boto o Arnold aqui mais centralizado e o Bellingham um pouco mais aberto, define que o Bellingham vai fazer sempre essa última linha. Ele vai definir. Ou seja, se ele tiver aqui no canto, seu time vai ter amplitude até aqui. Se ele tiver um pouco mais para cá, seu time vai ter a amplitude um pouco mais para cá, entenderam? É basicamente uma compensação e uma delimitação do seu time. Não significa que, se eu subir a linha, ele vai marcar com a linha de defesa mais alta. Não, significa que a minha última linha vai ser essa. Se eu subir ele aqui para cima do lateral, o lateral vai ser a última linha aqui. E isso vai fazer com que seu time talvez faça uma recomposição um pouco mais rápida. Então, basicamente, as linhas significa isso. É como se fosse uma compensação e, obviamente, você definir o que cada jogador vai fazer em campo. Por exemplo, eu tenho aqui uma 4-3-2-1. Essa formação, defendendo, é basicamente essa formação, só com MLG. A única diferença vai ser na hora de atacar, justamente porque meu MLG tá aqui. Na hora de defender, ele vai estar aqui. Só que como ele tá designado a fazer essa região do campo, quando você retoma a bola, ele vai fazer essa corrida para cá. Diferentemente, se eu tiver com 4-3-2-1. Se eu tiver com 4-3-2-1. Aqui ele vai ainda fazer essa corrida lateral, porque como ele tá um pouco mais para cá do que o Ronaldinho, ele vai atacar essa região e o Ronaldinho vai atacar essa. Se eu puxo ele para cá, o Ronaldinho vai fazer essa região e ele vai vir mais centralizado. Eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis dizer com cada instrução, cada linha aí de formação, para você poder fazer essa compensação, esse balanço no seu time. Eu acho que vai ser muito importante para vocês daqui para frente, para uma construção mais consciente do seu time, qual função você quer que cada jogador assuma. E acredito que vai melhorar muito a sua jogabilidade. Inclusive eu vou trazer um vídeo aí para vocês, não testando, né, mas vou montar um time para vocês, explicar o que eu fiz e vou para a partida para explicar para vocês como funciona basicamente as corridas, o balanceamento do time, para vocês terem uma noção um pouco mais ampla sobre o assunto.
Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis trazer aqui no vídeo. Queria agradecer a atenção de vocês que ficaram até aqui. Queria pedir o like, a inscrição para fortalecer, um comentário se puder deixar. E eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição para vocês estarem seguindo. Lá eu trago bastante sobre formação, trago também dicas, só que lá num conteúdo bem informativo, bem explicativo, porém escrito. Então eu gostaria que vocês dessem essa força, divulga pro seu amigo e vamos pra cima, rapaziada. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até a próxima.